Sejam bem-vindos a mais um episódio do Mundo Físico ao Digital. Se você está chegando agora, essa é uma série de aulas onde eu explico como é que você pode fazer 50k em um. E se você não sabe o que é 50k em um, é poder faturar 50 mil reais em apenas um único dia através de lançamentos digitais. Se você é de São Paulo, você bem sabe que tá frio pra caramba. Tá chovendo. Se você é da Bahia, que normalmente tem bastante gente da Bahia, Rio de Janeiro, deve estar calor pra caramba aí, né? Maranhão, Pernambuco, Estados Unidos, nem me fala. Lá tá quente. O episódio de hoje é conteúdo gasolina. Acelera o crescimento da sua audiência. E lembrando que a maioria desses conteúdos, alguns deles já estão no YouTube, outros já estão na comunidade secreta, exclusiva lá no Facebook. Se você não faz parte, vai lá e se inscreva para você poder ter acesso a esse material. E YouTube, ele vai saindo toda semana um episódio lá, né? Se você não quiser entrar na comunidade, lá você acompanha, beleza? E o que é conteúdo gasolina? Que é assim, se você quer chegar ao seu 50k em um, você precisa entender como é que funciona a cabeça das pessoas, o que elas buscam nas redes sociais. E uma das coisas que elas buscam, que eu já falei aqui, é conhecimento. Só que você não pode simplesmente ficar anunciando para as pessoas e achar e acreditar que elas vão ver o seu produto. Por isso que a maioria das pessoas, quando entram na internet, não consegue performar bem. Não consegue fazer esse negócio girar. Porque eles ficam presos a essa expectativa gerada que basta somente colocar dinheiro. Só que estar na internet não é a mesma coisa de estar na televisão. Estar na televisão. Por quê? Na televisão, de certa forma, não tanto quanto antes, você ainda força a pessoa a assistir aquele anúncio. Ali entre o intervalo de uma programação e outra, a pessoa acaba aqui vendo. Só que na internet não. Nas redes sociais não. Por quê? A pessoa está ali e ela tem um poder de fazer assim, que é a rolagem infinita. Então você precisa criar mecanismos, estratégias para poder captar essa atenção dessas pessoas. E a estratégia melhor que tem no mercado é você criar conteúdos que essas pessoas queiram ver. E como surgiu o conteúdo? Não sei se você já ouviu falar, Gary Vee é um dos gurus do marketing digital. E o Gary Vee, ele lá atrás, ele observou um mercado que tinha grande potencial, que era o das redes sociais, e que ninguém estava explorando. E o Gary Vee tinha a loja lá do pai dele de vinhos e tudo mais, ele estava já empreendendo com o pai dele, e ele resolveu montar um canal no YouTube. E ao montar o canal no YouTube, ele percebeu que à medida que ele começava a trazer conteúdos relacionados aos vinhos, as pessoas começaram a querer ver e saber mais sobre vinho. E o fato dele levar conteúdo sobre vinhos começou a gerar uma demanda sobre os vinhos que ele vendia. A sacada foi muito simples, só que é claro, demora um certo tempo. E se você não sabe o que é um conteúdo pré-sal, um conteúdo maior, volta no episódios lá anteriores onde eu explico o que é um conteúdo pré-sal, o que é um conteúdo maior e como fazer. Só que tem um conteúdo que ele é o conteúdo que vai acelerar esse processo. Porque não basta simplesmente você fazer conteúdos pré-sal. Não basta. Tem que ter conteúdos que levem essa pessoa a querer ver mais. E tempo é alguma coisa que as pessoas não têm muito. Então, a pessoa tem que
ter certeza que você vai proporcionar ou que ela vai ver aquilo que ela espera. Então, automaticamente, as pessoas não dão o seu tempo. Então, precisa ter algo certo. As pessoas precisam observar e ver que realmente é interessante. E se não for interessante, elas passam. E então, qual que é a sacada? É você proporcionar conteúdos relevantes para que ela possa ver e de uma forma que ela consiga mensurar que ela não está perdendo tempo. E é onde que entra esses conteúdos que aceleram esse processo da audiência, que é os conteúdos de gasolina. A partir do momento que a pessoa vê lá um conteúdo seu menor, ela começa a pensar, por que não? Deixa eu ver. Não vai tomar tanto meu tempo. E o fato dela ver um conteúdo seu menor, dar um pouquinho do seu tempo, abre portas para que ela veja um conteúdo muito maior. Para que ela consiga consumir um conteúdo maior, seu. Então é uma porta de entrada. São pequenos conteúdos que eu apelidei aqui de conteúdo gasolina. Por quê? Ele realmente acelera o crescimento da sua audiência. E para você vender, a audiência é fundamental. Para você escalar suas vendas, a audiência é o que vai proporcionar. Porque quando você tem uma audiência, fica muito mais fácil você vender. Então, o conteúdo gasolina, ele é um conteúdo do qual ele é uma pequena parte. Ele é um conteúdo menor. E ele gira em torno de 2 minutos. Se for no Instagram, se for no YouTube, uns 5 a 8 minutos. Porque tem conteúdo de 1 hora, 2 horas. No Instagram tem conteúdo de 1 hora? Tem, mas a plataforma, a consciência das pessoas está no conteúdo menor. Que nem o TikTok, ele começou com um conteúdo pequeno, de 15 a 30 segundos. Hoje não, ele já coloca conteúdos de 10 minutos. Olha a evolução. Por quê? Tem conteúdos de 10 minutos lá. Porque as pessoas começaram a entender e querer conteúdos maiores, como aconteceu em outras plataformas. E você precisa estar atento a isso aí. Esse conteúdo ele pode ser fabricado. Você pode pegar, ligar a câmera e gravar 2, 3 minutos, 4 minutos. Só que existe uma forma muito melhor do que você ficar pegando e gravando 4 minutos, 2 minutos. Que é você pegar um conteúdo maior, um conteúdo pré-sal e cortar pequenas partes dele. Você retira pequenas partes desse conteúdo muito maior e assim fica muito mais fácil de você produzir esse conteúdo. Você não se cansa tanto. Porque uma vez que você gravou um conteúdo grande, fica muito mais fácil você ir lá selecionar pequenas partes, como se fosse, por exemplo, um trailer. O que a indústria do cinema faz? Quando ela quer que você assista, que você vá para o cinema, ela pega uma pequena parte ou pequenos trechos do filme e monta uma pequena amostra. Monta um pequeno pedaço ali para que outras pessoas possam se interessar em ver o parte maior. Que nem, eu não sei se você assistiu Avatar. Avatar é um dos filmes que tiveram, né, mais longos, pelo menos que eu assisti. Chega em torno de quase 3 horas. E tem pessoas que não conseguiram assistir o Avatar. Pessoas comigo, não conseguiram assistir o Avatar inteiro. Porque dormiu no meio do filme, porque era longo. Mas não é só porque essa pessoa não conseguiu assistir ou porque achou desinteressante que o filme é desinteressante. No entanto, Avatar, ele detém o recorde de bilheteria. Avatar foi o filme que mais bem remunerado é dose, né? Que teve maior retorno no cinema. E é um filme longo. Só que antes das pessoas assistirem o filme longo, foi feito um conteúdo gasolina dele. Conteúdo pequeno para acelerar esse processo das pessoas quererem ver esse conteúdo maior, esse conteúdo grande. Então,
foi feito o trailer. Entende a analogia? Você pega um conteúdo seu muito grande, ou de certa forma, um conteúdo pré-sal, e corta esse conteúdo em pequenas partes. Dessa forma, fica muito mais fácil das pessoas digerirem esse conteúdo, de assimilarem esse conteúdo, de querer ver um conteúdo seu maior. E qual que é a função do conteúdo? Não é somente essa daí, tá? Mas é uma porta de entrada, como eu disse. As pessoas quererem ver um conteúdo maior, quererem ver mais sobre o que você tem a falar. E a função do conteúdo gasolina é ele criar um engajamento, ele criar um entendimento maior sobre o que você tem a falar. Olha só. À medida que você vai colocando esse conteúdo menor, mais consciente a pessoa vai ficando. Porque você teve ali uma noção, você trouxe um conhecimento para que essa pessoa pudesse chegar num objetivo, um conteúdo menor, que essa pessoa pôde, de certa forma, resolver uma questão que ela não estava conseguindo entender. A função do conteúdo é puramente educar. Quando você educa através de um conhecimento, fica mais suscetível de despertar gatilhos mentais nesse possível cliente que irão compor e ajudar na hora da venda. O cliente recebendo esse conteúdo seu gasolina, que é um conteúdo que vai realmente acelerar, fica muito mais fácil. Por quê? Como eu disse para você, esse conteúdo, pelo fato dele ser pequeno, a pessoa olha e fala assim, putz, tá corrido. Mas eu vou parar para ver. Não vai tomar tanto meu tempo. Que nem quase agora. Eu acabei de ver um conteúdo que ele levou 34 minutos. É um conteúdo grande. Mas eu só vi esse conteúdo maior porque eu vi alguns pequenos. Isso também acontece comigo. E vai acontecer com você. Acontece com você várias vezes no seu dia. Várias vezes na sua semana. Você só vê um conteúdo maior de alguém porque você viu um conteúdo menor. Então, quando você propõe, quando você leva para esse cliente conteúdos pequenos, você facilita essa entrada. Você facilita com que ele se acostume com você. Se acostume com aquilo que você tem a dizer. Se acostume com o produto que você vai vender. Tudo isso vai compondo na cabeça do cliente uma certa autoridade sobre o que você entende e sobre o que você vai vender. Olha só. Então, como que você deve fazer esse conteúdo? Puramente você ou grava esse conteúdo de uma forma menor, como eu havia dito, ou você grava um conteúdo maior. Em minha experiência, qual que é o mais fácil? Qual que você deve apostar? É num conteúdo maior, num conteúdo pré-sal. Porque na medida que você aprofunda, na medida que você se propõe a levar esse conhecimento de uma forma maior e de forma específica, e se você não sabe sobre o que é conteúdo pré-sal, volta na live anterior, volta no podcast anterior, que você vai entender, tá? Mais profundamente. Quando você aprofunda lá, você aprofunda de tal forma que você começa a criar caminhos que ele não compreendia. E esses caminhos, quando eles são cortados, fica muito mais fácil dele entender. E ele também vai assimilar uma coisa que é muito louca. Quando ele viu um pedacinho do seu conteúdo e ele viu o pedaço maior, ele fala assim, putz, essa parte faz parte daquela. Eu vou ver o maior, porque eu já gostei do menor. Consegue compreender que você ajudou ele a passar por um processo de escolha sem ele perceber? Porque você cria condições. Isso é pensar estrategicamente. Isso é você dar condições para o seu cliente poder consumir algo que vai ajudar ele. É claro, ele pode viver só de conteúdo pequeno que vai ajudar ele? Não. Ele pode viver só de seus conteúdos maiores? Também não. Porque a função do conteúdo é
trazer para esse cliente que você tem a solução que ele quer. Só que esse conteúdo ele vai ajudando ele de certa forma, com soluções paliativas. Olha só a sacada. Tem pessoas que querem preencher o Instagram. Então tem muita gente que vende isso aí, de preencher o Instagram de número de seguidores. Vai ajudar? Depende. Depende para que você quer seguidores. Mas é uma medida paliativa. E aí você absorve aquilo ali. E a pessoa ela tá gostando. Quem procura tá consumindo um conteúdo que gosta. Então dentro do seu nicho vai ter muito conteúdo paliativo. Tipo assim, como se fosse um conteúdo, um Doril. Como se fosse você tivesse com um grande problema de enxaqueca e você sabe que você precisa de um remédio, assim, ou até mesmo de uma cirurgia. Você precisa de uma solução definitiva para o problema. E quem já sofreu de enxaqueca sabe que tem que ficar num ambiente silencioso, sabe que na maioria das vezes o ambiente tem que estar com as luzes apagadas. E a pessoa passa ali 1, 2 horas para passar dor de cabeça. Quem já viveu isso ou quem já conhece alguém sabe o quão é custoso. E às vezes o remédio ali, no caso um Doril, nem sei se Dorflex, mas enfim, ele soluciona o problema. Mas quer dizer que ele resolveu o problema? Não, ele solucionou ali de forma imediata. Mas ela sabe que vai solucionar o problema ali e ela precisa disso. Ela precisa resolver o problema de imediato. Quem já trabalhou com dor de cabeça sabe que precisa resolver. Porque implica em tratar bem as pessoas, em resolver questões para o chefe ou de trazer soluções para a empresa. As pessoas sabem. Então, toma o Doril ali, resolveu. Mas ela tem consciência que se a dor de cabeça dela é constante, ela vai ter que passar no médico. Ela vai ter que passar no especialista. Ela vai ter que ouvir a solução do especialista e comprar aquela ideia ali. Ou seja, se esse médico falar, olha, as suas dores de cabeça são provenientes, por exemplo, da sua visão. Pode acontecer. A pessoa ela ter que usar óculos e ela nem se dá conta que o óculos vai resolver um problema que ela já vem sofrendo há tempos. Ou pode ser uma coisa mais grave, pode ser algo mais sério. Não estou dizendo tumor, não pense nisso. Eu sei que você pensou, mas não é isso que eu estou pensando. Mas pode ser um problema mais sério. Porque as nossas dores no corpo, dores de cabeça, podem ser derivadas de algumas partes do corpo. Enfim, somente através de exames para saber. Mas, pelo fato dela buscar um especialista para resolver o problema dela, ela tem consciência que ela vai ter um custo, ela vai passar por aquele processo, ela vai talvez gastar dinheiro, mas depois ela vai resolver. Não vai ter mais, vai passar. Então, voltando ao mundo do digital, voltando ao protocolo 1, voltando a você que quer fazer 50k em 1, olha só, você trazendo para essas pessoas conteúdos, esses pequenos que são os gasolina, vai acelerar esse processo. Porque, na maioria das vezes, as pessoas não têm consciência que ela tem um problema. Ela não tem consciência que ela pode resolver questões ali que está impedindo de ela prosseguir. E quando você traz um conteúdo para ela, fica muito mais claro. Tipo assim, pô, caramba, você trouxe para mim algo que eu não imaginava. Que era aquilo que estava me impedindo de eu crescer. E são muitas coisas que impedem um profissional, por exemplo, de crescer na carreira. Ou uma pessoa de chegar no objetivo. Que nem correr. A grande maioria das pessoas acredita que correr só basta você calçar um tênis e sair correndo. E não é. Se você quer simplesmente cuidar do seu corpo, você consegue fazer isso gradativamente. Você consegue. Você consegue levar uma vida esportiva. Só que é claro, na medida que você faz isso, você vai mudando a sua consciência de como você enxerga isso. De como você enxerga cuidar do corpo. E aí você começa a querer outros degraus. Você começa a querer melhorar essa sua vida.
buscar outros caminhos. Você fala, putz, eu preciso participar de um evento. Eu preciso testar como é que eu tô. Porque na medida que você corre 10 quilômetros, na medida que você corre 15 quilômetros, e você vê, por exemplo, uma corrida de rua, você fala assim, putz, eu já corro 10 quilômetros. Eu acho que eu consigo correr também esses 15 quilômetros. E você começa a colocar na sua cabeça que é possível também disputar o mercado. Também disputar ali com outros corredores. Só que quem já correu sabe que não é bem assim. Não é simplesmente você acreditar que você pode competir em alto nível, que você vai competir em alto nível. E aí é onde entra o que eu falei no início, que você acreditava que correr era simplesmente colocar um tênis e pronto. Mas não. Você precisa entender que para correr em alto nível, você precisa entender sobre como cuidar do corpo, como entender de passada, como entender de sprint. É muito mais. Qual o calçado correto? Qual o tempo de treino para que você possa terminar a corrida? Eu estou dizendo, não é nem ganhar a corrida. É o tempo de treino que você precisa para terminar a corrida. E terminar a corrida é uma vitória. Pode não parecer para você, mas terminar a corrida até o final é uma vitória. Tem muitos que não conseguem chegar até o final. Muito louco, né? Então, quando você compreende que não é só isso, fica muito mais fácil. Mas você só vai realmente dar o passo à frente, ou seja, buscar um nível mais alto, quando você entende que você pode. E você provavelmente está com conteúdos aí, você está com o seu produto, e você fala, caramba, o meu produto é tão bom, por que as pessoas não compram? Justamente por conta disso. Você não sabe criar estrategicamente uma forma para que essas pessoas queiram ver o seu produto, queiram comprar o seu produto. E a primeira porta de entrada para que os clientes comprem o seu produto é você criar conteúdos demonstrando que o seu produto é o que ela precisa, é o que ela necessita. Então, quando você tem essa consciência, tudo fica mais fácil. Tudo fica mais claro na cabeça do cliente. Então, assim, qual é o cuidado que você tem que ter na hora de fazer conteúdo? Porque existem vários cuidados, existem vários tropeços que podem ocorrer nesse processo, nesse meio do caminho. E um deles é você focar em você. Às vezes você é uma pessoa que entendeu já que esse é um mercado que tem muitas possibilidades. É um mercado que você consegue acelerar em pouco tempo, que você consegue crescer o seu negócio em pouco tempo. Porque no mercado convencional, você monta um negócio e leva de 15 a 20 anos para você se consolidar no mercado. Só que no digital não, o tempo é muito menor. E você já entendeu. E você, por exemplo, é um professor de música. Você é um professor que ensina a tocar algum instrumento. E você acredita que o seu conteúdo que vai, tipo assim, gerar maior engajamento é você tocando, é você demonstrando ali que... Ou seja, você demonstrando de forma prática. Só que você não vai vender isso. Você não vai vender o ensino de tocar. Você vai ensinar outras pessoas a vender mais curso ou vender mais guitarra, vender mais produto. Não tocar. E você tá lá tocando. Pode ser que isso dê uma quebra de padrão, é legalzinho? É. Mas se você fizer desse conteúdo, todos os seus conteúdos, você vai estar dando tiro no pé. Você vai estar atraindo as pessoas erradas. Você vai estar atraindo as pessoas certas. Então, não faça conteúdo sobre você. Não é sobre você. É sobre o produto. O foco seu tem que estar no produto sempre.
naquilo que você vai destinar. O que você vai destinar para essas pessoas? Então, o seu conteúdo tem que estar muito bem alinhado. Outro cuidado que você tem que ter, já pensando em conteúdos, é conteúdos virais, que você acredita é o que vai alavancar o seu negócio, um conteúdo viral. Só que qual é o grande problema do conteúdo viral? Que ele vai atrair realmente muita atenção desnecessária. Porque um conteúdo viral normalmente é o quê? Aqueles conteúdos de dancinha, aqueles conteúdos de fazendo graça, aquele conteúdo hilário, aquele conteúdo de humor. E nada contra as pessoas que fazem conteúdo de humor. Porque é um métier dela, é algo que ela acredita que é o trabalho dela. Mas você está em outro mercado. Você está num mercado onde é muito maior. Onde você consegue atingir pico de faturamento muito maior. E ela não está. Mas você acredita que é isso que vai fazer o seu negócio decolar. E não. Não é. Então, o conteúdo viral, um dos maiores problemas é atrair essa atenção errada. E outro problema do conteúdo viral é você ficar tentando fazer com que esse conteúdo viralize, ou seja, você fica focado em conteúdos virais, e esquece de fazer o conteúdo que tem que fazer, vai perder tempo, muito tempo, para acertar esse conteúdo viral e vai se cansar. Porque as empresas especializadas em conteúdos virais, elas não testam 10, não testam 20, não testam 100 conteúdos. Elas testam centenas de conteúdos. Para tá certo. É muito. Só que assim, é o mercado dela. É diferente. Então, quando você foca no conteúdo certo, o conteúdo que realmente vai trazer o quê? Cliente para você. Esse tempo que você está fazendo conteúdo, você não perde. Pensa aí, 2 meses, 3 meses de conteúdos bons, conteúdos que trazem para o cliente a consciência que você existe, que é você que vai dar o conteúdo, o produto que ele quer, que você vai resolver o problema dele. Então, 3 meses você não perde, você não se cansa. E ao não se cansar, fica muito mais fácil para você vender, porque você criou uma audiência de pessoas que querem ver. Você afasta quem não quer ver e atrai realmente quem quer ver. E quem quer ver o seu conteúdo, o seu produto, é muito mais suscetível a comprar o seu produto. Muito mais, porque ela já te conhece. Ela já sabe quem é você. Ela já ouve você. Então, esqueça conteúdos virais. Conteúdos virais é um tiro no pé. E qual a quantidade que você tem que fazer? Porque gera essa dúvida. Putz, Cleiton, tá bom. Qual a quantidade que eu tenho que colocar de conteúdos? Você deve fazer pelo menos um conteúdo por dia. Um conteúdo por dia você tem que colocar. Ou seja, você tem que fazer 7 conteúdos na semana para que você possa criar essa audiência. Pode fazer um dia sim, um dia não? Ou uma vez na semana? Não. E por que não? Porque as redes sociais é muito efêmera. É muita coisa acontecendo. Muita coisa acontecendo. Ali. E se você não mantém uma regularidade, as pessoas te esquecem. Essa é a verdade. Se você não manter a regularidade, as pessoas vão esquecer de você. Porque você não tem uma regularidade. E o fato de você não ter uma regularidade, manda para o seu cérebro que você pode fazer quando você quiser. Isso é péssimo. Isso é muito ruim. Entendeu? Porque você tem que manter um relacionamento. Na verdade, você cria um relacionamento. Porque a maioria das pessoas não te conhece. Não sabe quem é você. Então, o fato de você manter essa regularidade, você começa a se tornar frequente na vida dessas pessoas. E a frequência leva à excelência. É muito louco, né? Quando você faz algo
não de forma banal, faz com que você se torne relevante. Faz com que você realmente entenda esse processo. E ao entender esse processo, fica muito mais fácil. Fica cada vez mais fácil você compreender as etapas do processo e o do seu crescimento. Então, no mínimo, você tem que fazer 7 conteúdos por semana. Isso vai ajudar você a crescer essa audiência que é fundamental para você lançar. Porque sem audiência não tem para que você lançar. Olha só que louco. Tá. Pode ser qualquer conteúdo? Nós já falamos, né? Mas para não faltar clareza para você. Pode ser qualquer tipo de conteúdo? Você falar de uma forma qualquer para a pessoa? Tipo, não sei. Você está no mercado de milhas. Mercado de milhas. É um mercado que, tipo assim, acho interessante. Milhas para você poder trocar por viagens. Meu, as pessoas não sabem ou não querem. Tipo assim, não sabem e não querem, grande maioria. E grande maioria não querem porque elas acreditam que vai dar muito trabalho. E tudo que dá muito trabalho, as pessoas não querem. As pessoas não querem trabalho. As pessoas querem dinheiro. As pessoas querem solução. Então você está no mercado onde você traz solução. Você soluciona um problema. Então, o seu conteúdo, ele tem que ajudar. Ele tem que ajudar a pessoa de alguma forma dentro do seu mercado. Não tem como saber. Só você vai saber o que ajuda o seu cliente. Só você vai saber o que realmente leva ele do ponto A ao ponto B. E se o seu conteúdo ele não ajudar, ele não desperta um dos gatilhos mais importantes que tem, que é o da reciprocidade. As pessoas, quando elas querem resolver um problema, sei lá, você tá com o seu celular aí e tipo assim, travou alguma coisa. A primeira coisa que você pensa é, eu vou pro YouTube porque eu preciso resolver. Você não vai nem levar na assistência técnica. A primeira coisa que você faz é ir pro YouTube porque você não quer gastar dinheiro, mas você quer aprender. Então, o conhecimento, as pessoas dão o que ela tem de maior valor, que é o tempo. Ela vai perder 1 hora, 2 horas, dependendo do problema, dependendo do celular, ela vai gastar um tempão lá para poder aprender, porque ela precisa resolver. Então, o conhecimento é algo que as pessoas buscam muito, muito. Então, o seu conteúdo tem que ajudar. Se o seu conteúdo for um conteúdo, ninguém vai querer ver. Ninguém vai querer ver. Por quê? Não ajuda em nada. Porque você falar por falar, vamos pegar qualquer pessoa. Eu vou para uma pessoa que traz humor. Talvez eu queira me divertir, tal. Mas, se o seu conteúdo ajuda essa pessoa em alguma coisa, a chance dela querer ver um próximo conteúdo é muito maior. Então, o seu conteúdo, primeiramente, você tem que colocar lá. Tá ajudando? Ajuda alguém, de fato? Se você chegar e analisar e falar assim, putz, ajuda. Você está no caminho. Está no caminho muito bom. Agora, basta somente ajudar? Não, não basta. Porque, por exemplo, se a sua linguagem for muito técnica, além de você estar nichando muito, sendo muito nichado, você corre o risco de não ser claro, da sua linguagem não ser clara. Por mais que o seu mercado seja muito técnico, não sei, talvez seu mercado seja laboratório, talvez você queira ajudar pessoas a entrar no mercado de trabalho em laboratório, não sei como é que fala, e a linguagem seja muito técnica. Pelo fato de ser técnica, você acredita que todo mundo vai entender, mas não. Se é uma entrada, se tem a barreira de entrada de pessoas que são totalmente do zero, a forma como você se comunica fica muito maçante. Então fica muito difícil dela compreender o que você está falando. Então o conteúdo ele tem que ser passado de uma forma clara para que todos compreendam, para que você não afaste pessoas que vão ser possíveis compradores seu,
sem a necessidade. Sem a necessidade dele, de você, no caso, filtrar aonde não precisa filtrar. Porque quanto mais pessoas souberem, tiverem interesse sobre o seu produto e elas quiserem aprender, melhor para você. E você não pode deixar logo de cara difícil, dificultoso para essa pessoa. Você precisa ser claro. E outra característica que o seu conteúdo tem que ter, ele tem que ter a percepção de valor. Quando você aumenta a percepção de valor sobre o seu produto, a pessoa começa a criar o desejo de querer mais. Ela começa a criar uma necessidade. Porque o seu conteúdo começa a demonstrar que ela pode solucionar não somente o problema, mas como ela tem uma oportunidade. E o fato de ter uma oportunidade, todo mundo quer oportunidade. E o fato de ter uma oportunidade ali, que ela não estava vendo, mas que você passou de uma forma clara, desperta nela um desejo maior. Faz com que ela tome uma ação. E um outro ponto que você precisa, logo de cara, também compreender, é que você precisa aumentar a necessidade do seu produto. Que a grande maioria das pessoas, elas, como eu disse para você, ela não está consciente que realmente ela precisa do seu produto. Por exemplo, vamos devagar aqui. Uma mulher que está numa etapa da menopausa. Ela procura um médico porque o corpo dela começa a trazer muitas transformações e ela não compreende a grande maioria dessas transformações. Então ela busca um médico. E às vezes a solução é muito mais simples se você é uma ginecologista. Se você é uma pessoa da área e compreende, somente com tal situação já resolve o problema dessa mulher. Você tendo essa consciência, você traz conteúdos que aumentam a necessidade do seu produto, que com o seu produto ela chega na solução que ela quer. Olha só. Então, o seu conteúdo ele tem que ter principalmente uma ajuda, ele precisa ajudar as pessoas, ele precisa ter clareza, ele precisa trazer uma consciência que existe o produto e ele precisa aumentar a necessidade dele. Olha só. Com isso, você vai acelerando a sua audiência, o crescimento dessa audiência para você poder lançar e fazer o seu 50k em 1. Olha só. Com isso, o que é mais louco, você vai criando um relacionamento com esse cliente. Você cria um relacionamento. E criar relacionamento é você despertar a confiança dessa pessoa. Porque ninguém compra de quem ela não confia. Isso é fato. Se houve uma venda em algum momento, foi porque a pessoa confiou na outra. Que ela poderia comprar aquele produto e que ela iria receber. E que ela ia não somente receber o produto, mas ia receber o que o produto entrega. Então, quando você tem a consciência bem estabelecida, quando você está consciente sobre essa clareza que você tem que levar, fica muito mais fácil você criar esse relacionamento, você criar essa autoridade na cabeça da pessoa. Por quê? Quando a pessoa confia em você, a escala das suas vendas, ela fica automaticamente suscetível, mais suscetível. Por que você tem que pensar em relacionamento? Porque na maioria das vezes ninguém vai te conhecer. A não ser que você já tenha aí 50 mil seguidores, no mínimo. Você não tem ninguém. Se você tiver 50 mil, você tem algumas pessoas que te conhecem. Mas fora isso, 10 mil, você não tem ninguém que te conhece. Você tem algum ou outro ali, ó. Por que eu digo isso certamente para você? Porque as plataformas estão entregando cada vez menos. Então, os seus conteúdos, o que você faz, chega a 1% do que você tem. 1% é muito pouco. É pouco demais.
E você precisa ter essa consciência, que é muito pouco. Então, como é que você faz para ser visto? Como é que você faz esse conteúdo gasolina e aumenta a possibilidade das pessoas te verem? É você distribuindo. Você precisa distribuir esse conteúdo de forma paga. Dessa forma, aumenta a possibilidade dessas pessoas te verem. E por que eu falei em relacionamento? Porque a grande maioria das pessoas não te conhecem. Elas não sabem quem é você, não sabem o que você vende, não sabem sobre o seu produto. E o fato de você entregar conteúdos para público frio e que é natural, você precisa ter essa consciência que as pessoas não te conhecem. E o fato de elas não te conhecerem, ela carece de um pouco de tempo. Você precisa dar tempo para que as coisas aconteçam. E só vai acontecer mediante que essas pessoas comecem a confiar em você. O fato delas confiarem em você, que você vai entregar aquilo que ela espera, faz ela comprar. Então é um processo estratégico onde você compreende as etapas que você tem que seguir. A primeira dela é criar conteúdos relevantes para essas pessoas. E para terminar, o seu conteúdo, ele sempre tem que terminar com uma estratégia central. Você traz uma consciência central. Ao trazer uma consciência central sobre o que você estava falando antes, fica muito mais fácil dela assimilar. Então, esse cliente começa a criar os pontos. E isso desperta nesse cliente a necessidade do seu produto, que ele precisa do seu produto. E, de certa forma, ele começa a aumentar a percepção de valor sobre você. Então é isso. Isso é o que eu tinha para dizer hoje, tá? Se você não assistiu os outros episódios do Mundo Físico ao Digital, vai no YouTube, ou se você quiser ter os conteúdos anteriores de forma exclusiva antes de ir para o YouTube, vai lá na comunidade do Facebook, se inscreve e lá você vai ter acesso a esse material. Porque cada vez mais eu vou trazer conteúdos relevantes para você e que vai ajudar você a chegar no seu 50k em 1. Então, toda terça-feira você tem um encontro marcado comigo às 7h30 da noite, onde eu vou trazer todos esses conteúdos. E são mais de 30 aulas. Beleza? Então, eu te vejo terça-feira que vem, nesse mesmo horário, 7h30, nesse podcast. Beleza? Então é isso.